de Salmos, Salmo de número 51. Nós vamos beber o nosso café, mas também comer um pãozinho agora, fresquinho, que desceu do céu. Também vou dar um tempinho aí de você pegar a Bíblia aí, para nós lermos ela. Salmo de número 51 é um salmo de Davi, irmãos, tá? É um salmo de Davi para o cantor Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Betseba. Aleluias. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopor e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque ti não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito aquebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, e então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se nós parássemos aqui, eu creio que Deus já estaria saciando a nossa alma. Porque esse é um salmo de Davi, a qual os acontecimentos que a vida de Davi estava passando, para quem não conhece o contexto desse salmo, num período a qual Davi, os reis da época, deveriam estar na guerra
Davi resolve ficar em casa. Davi resolve não fazer aquilo que ele deveria estar fazendo como grande líder que era e o grande guerreiro. E se você pegar o texto e ler, você vai ver, num período em que os reis estavam à guerra, Davi resolve passear pelo seu palácio. Davi resolve ver o que Deus tinha feito na vida dele. Não que isso seja errado, nós observarmos a grandeza que Deus tem nos colocado, mas era um momento, não era o momento dele fazer isso, era o momento dele estar batalhando as guerras do Senhor. Davi se deu o luxo de ficar na sua comodidade, ele tomou uma decisão de não ir à guerra enquanto todos os reis, enquanto o seu exército estava na guerra, ele estava passeando, querido. E nós sabemos que uma pessoa que passeou em rodear a terra foi o nosso adversário. O nosso adversário, ele sabe aonde nos tentar. E foi nesse momento que Davi está lá se gloriando nas suas vitórias, na grande cidade que ele havia construído, é que o inimigo arma a queda de Davi. Davi, andando no terraço do seu palácio, ele observa uma mulher tomando banho, Betseba, nua, tomando banho, e os seus olhos, e pelos seus olhos adentra o pecado. Ele deseja aquela mulher, sem pensar, ele manda pegar aquela mulher e trazer até ele, e ele coabita com aquela mulher. Só que aquela mulher, ela não era uma mulher solteira, aquela mulher era uma mulher casada, e Davi comete uma loucura em Israel. Davi pega a mulher do seu irmão, não irmão de sangue, irmão por ser ali do seu exército, um soldado íntegro, um soldado que estava disposto a morrer por ele. E para piorar a situação, depois de coabitar com essa mulher, ele devolve ela à sua casa, e depois de alguns dias, essa mulher manda anunciar ao rei que ela estava esperando um filho dele. E Davi se vê numa situação difícil. Ele tenta encobrir o pecado, ele tenta esconder o pecado, e ele trama, querido, algo diabólico. Ele pede que o marido dessa mulher volte da guerra, porque no pensamento dele, ele voltando, ele vai procurar a mulher dele, vai coabitar com ela, e aí está resolvido o problema do pecado. Aí está resolvido a situação do pecado. E aí o que acontece, querido? O homem vem, mas o homem não se deita com a sua mulher. Ele embriaga o homem, manda para casa, e o homem, na sua integridade, ele fala no coração: se os meus amigos estão na guerra, como posso eu me regozijar no cômodo da minha casa? E então o texto vai dizer, amado, amada do Senhor, que Davi, vendo que aquele homem não ia para sua casa, ele trama outro plano diabólico, que é tirar a vida daquele homem. E aí então, querido, o que acontece? Ele escreve uma carta pedindo o comandante do teu exército que colocasse o marido daquela mulher na frente de batalha, num grupo enfraquecido, para que ele, indo à batalha, ele morra ali na batalha. E o interessante, a trama é tão diabólica, e o pecado, ele tece uma teia tão diabólica, você fica algemado, preso, acorrentado. E ele então escreve a carta de punho, entrega na mão do próprio soldado que estava disposto a defender a causa dele.
E o marido daquela mulher tem a sentença na mão. E ele é tão íntegro que ele não abre em momento nenhum aquela carta. Ele não rompe aquele selo, porque se ele faz isso, ele tinha percebido a trama. E ele entrega na mão ali do comandante, o comandante faz do jeito que o rei pediu. E o marido daquela mulher morre, querido. E Davi então pega aquela mulher e traz para dentro do seu palácio. Casa-se com ela, toma ela como esposa. Na mente dele está resolvido o problema. Ninguém vai ficar sabendo do problema. Não vai haver escândalo, não vai haver nada. Pega o pecado e coloca debaixo do tapete ali. Na mente dele está tudo resolvido. Irmão, e não é assim que nós apagamos o pecado da nossa vida. E então o salmista, próprio Davi, está escrevendo esse salmo, relatando algo, mas para ele escrever esse salmo, primeiro o pecado tinha que ser exposto. E ele então está lá vivendo com a mulher. Ele então está achando que está tudo certo. Diante da visão dele, ele acha que está tudo certo. Mas existia profeta lá, chamado Natã. E o profeta então, como sempre, se apresenta na presença do rei Davi. Aleluias. Ele apresenta, e o profeta não fala o que quer, não fala o que pensa, mas fala o que Deus determina. E então o profeta Natã chega na presença do rei, como todos os dias, mas agora com uma mensagem diferenciada. E a Bíblia diz que ele conta uma história. Havia um homem pobre que trabalhava na casa do homem rico. Esse homem rico possuía muitas ovelhas, muitos animais. E então esse homem rico recebe uma visita em casa. E ele vai oferecer algo de comer. E aquele homem pobre que só possuía uma ovelhinha, esse homem rico pega a única ovelha que esse homem pobre tinha, mata ela e dá ao seu visitante. Na hora, o senso de justiça de Davi atina e ele diz: esse homem é digno de morte, e restituir tantas vezes mais a esse outro homem. E Natã, querido, aponta o dedo para ele e diz: olha, esse homem é você, rei. Ninguém viu, mas Deus viu. Quando você pegou a mulher de Urias, quando você pegou a mulher e coabitou com ela, cometendo loucura. E o pecado de Davi agora é exposto para ele. Davi, naquele momento, ele cai de joelho e diz: olha, pequei contra os céus e a terra, e digno sou de morte. Davi sabia, querido, a gravidade do pecado dele, mas até Deus pronunciar, Davi achou que estava tudo bem. Quem sabe você está preso em delitos, preso em correntes de pecados, frequenta a casa de Deus, mas tem pecados ocultos, que Deus está dizendo nessa manhã: essa pessoa é você, essa pessoa é você. Eu vi sim essa situação, eu vi sim quando você cometeu aquilo, eu vi sim quando você fez isso. Você acha que ninguém viu, mas eu, Senhor, dono da sua vida, Senhor da tua história, venho até você hoje para dizer: olha, é momento de arrependimento, é momento de confessar, é momento de largar esse pecado. E Davi se arrepende ali. E Natã disse: olha, Deus não vai te matar, mas há uma espada que a partir de hoje vai estar encravada dentro da sua casa. Irmãos,
E aí nós vemos agora Davi, quando é confrontado pelo profeta Natã, na história do adultério dele com Betseba. Quando você pega o texto para ler, lá só diz que ele pequei contra os céus e a terra. Mas ele escreve, quando é confrontado, o que Davi, o que ele falou naquele momento. Ele só não falou isso, mas ele recitou esse louvor do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo as multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos, fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejais justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com um hisope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Davi, ele louva o Senhor com este hino quando é confrontado, querido, no seu pecado, no seu delito. E Deus, com a sua infinita misericórdia, sabendo o coração que Davi tinha, ele envia o profeta. Meu irmão, me perdoe nessa manhã, eu não estou aqui para te julgar, porque eu não tenho condição disso, mas eu estou aqui sendo usado pela misericórdia, o amor de Deus para a sua vida, para te dizer: arrependa-se hoje do seu mau caminho. Volte, querido, a caminhar na presença do Altíssimo, e o sangue do teu filho vai te purificar de todo o seu pecado, porque a palavra diz: filhinhos, não pequei, mas se pecares, lembra que vós tem uns advogado, Cristo Jesus, que vos purifica de todos os seus pecados e as suas transgressões. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso tem que haver arrependimento. Mas para isso tem que haver, querido, mudança de direção. Mas para isso tem que haver aceitação da palavra do Senhor, porque ela entrando, ela purifica, ela liberta, ela te limpa, ela te transforma. E Davi segue dizendo: eis que ama a verdade no íntimo. A verdade, ela não tem que ser falada de lábio, ela tem que ser sentida de dentro para fora, porque ele visita o seu íntimo. Aleluias! Aleluias! E no oculto ele faz conhecer a sabedoria, querido. A sabedoria é porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Davi tem temor na hora que o profeta chega. Irmãos, a igreja hoje, quando é exortada a se arrepender do seu pecado, é mais fácil o inimigo embutir na mente que o pastor está atacando indireta, é mais fácil nós acharmos que o pastor está perseguindo, mas, irmão, volta para o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, que o temor do Senhor adentre o teu coração. Davi a Natã diz: pequei contra os céus e a terra. O temor entrou, ele diz: Deus vai me matar, Deus vai me matar. E o Natã diz para ele, o profeta: você não vai morrer, mas terá consequências essa atitude sua contra
a santidade de Deus. E aí o texto diz: purifica-me com hisope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Davi estava, irmão, quebrantado, quebrado, destruído, porque o pecado ele destrói, o pecado nos quebra, o pecado cheira mal, o pecado ele desformoseia o nosso semblante. Quem conhece a história sabe que aquela mulher agora chega aos 9 meses de gravidez, o fruto daquele ato de adultério estava dentro dela. E aí a Bíblia diz que Deus resolve lançar a primeira sentença que quebrou os ossos de Davi. Diz que o menino não sobreviveria. Ele jejuou, ele clamou, ele orou, ele afastou o alimento, mas nada pode mudar a sentença de Deus. Enquanto o menino tinha vida, ele buscava, e quando o menino morreu, ele se banhou, se barbeou, trocou de veste e se alimentou. O costume era diferente. É quando morria que fazia tudo isso, arrancava-se a barba, puxava-se cabelo, sentava em cinza, ficava sem comer como um sinal de luto. E então, querido, nós sabemos agora o que Davi orou, como Davi se arrependeu. Deixa eu continuar. Verso de número 9. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Davi não está se sentindo digno de Deus olhar para ele. Porque se Deus olhasse para ele naquele momento, a sentença era de morte. Deus ele não compactua com o pecado. A sua justiça não deixa. Quando vemos Cristo no Calvário, e Cristo sente que, olhando para ele, naquele momento que o pecado do mundo entra nele, Deus não conseguiu olhar para o seu filho. Ele deu as costas. Diz: Pai meu, por que me desamparaste? E aí o texto segue dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. E aí ele continua: não me lances fora da tua presença. Aleluias. Irmão, tem gente que perdeu o temor e não está nem aí se Deus já lançou ele fora da presença dele ou não. Davi se preocupava com isso. Nós precisamos nos preocupar em estarmos diante da presença dele, porque Deus sem o homem, ele continua sendo Deus, mas o homem sem Deus, ele é pó, ele é palha seca, levada pelo vento um lado ao outro. E ele continua dizendo: não retires de mim o teu espírito. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com teu espírito voluntário. Davi tinha perdido a alegria, irmão. Aí quando nós estamos fora da presença de Deus, aquele lugar que outra hora Deus ocupava, que é dele desde a fundação do mundo,
Esse vazio que você sente, essa angústia que você tem, esse desespero, essa tristeza que invade a sua alma, é porque na sua alma, querido, no seu coração, há uma fenda lá que a única coisa que pode preencher é a presença do Altíssimo, é a presença, por isso que ele está dizendo: Senhor, não me expulse da tua presença, porque se o Senhor me expulsar, esse vazio vai ficar, e não vai ser mulheres que vai preencher, não vai ser o alcoolismo que vai preencher, não vai ser a maconha, o tóxico não vai preencher, isso é momentâneo, querido. As drogas não pode preencher, momentâneo, e essa alegria ela vai ao efeito que a droga se perde, ao efeito que o álcool se perde, ao efeito de que a mulher adúltera sai, do forniqueiro sai, e aí você volta para a sua realidade e a tristeza está lá, a lacuna está lá, porque o lugar de Deus não pode ser preenchido na sua vida por nada. O lugar é do Espírito, o lugar é de Deus. Enquanto você não entender isso, você vai viver cabisbaixo, você vai viver infeliz, você vai ter relacionamentos frustrados, você vai ter emprego e não tem alegria de gastar aquilo que você ganha, você vai comprar carros, casa e não vai ter alegria, porque isso não vai preencher, querido, o vazio de Deus que existe na sua vida. Aleluias! Aleluias! Não vai preencher. É por isso que Davi está preocupado: não me lances fora da tua face, não retira de mim o teu Espírito Santo, porque eu sei que sem a tua presença, eu sei que sem seu Espírito, eu vou vagar como um zumbi, nada vai poder alegrar, porque a minha alegria é a salvação que o Senhor tem derramado a mim. Por mais que ele havia pecado, adulterado com Betseba, deitado com ela, matado o seu esposo, Davi estava disposto a se arrepender, estava se arrependendo. Essa foi a oração que Davi fez após pecar com Betseba. No Salmo 51 ele declara tudo. E ele estava sem alegria, querido, porque o homem sem Deus, ele tem alegria momentânea, porque ele acha que a alegria dele são coisas, são pessoas. E não é. É Deus. É Deus. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. A ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue. Aqui ele já está tratando da morte do marido, do crime que ele cometeu, tirando a vida. Interessante que ele tirou a vida por mão de outras pessoas, fez outras pessoas pecarem. Fez outras pessoas pecarem. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus, da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abra, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque ti não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito aquebrantado, querido. São espírito aquebrantado. O presbítero Cláudio, ele sempre fala uma coisa comigo, que diz que fala dentro da casa dele. Ele fala comigo, eu digo assim na minha casa, para o meu filho: não adianta você ser dizimista, só isso não te dá direito de salvação.
e continuar na prática do pecado. Se eu vou cumprir a lei, eu tenho que cumprir ela na íntegra. E eu falo com ele, é isso mesmo. Tem pessoas, irmão, que acham porque são mantenedores na obra do Senhor, são dizimistas, ofertantes, pode viver uma vida no pecado. Deus não tem pacto com isso. O que Deus agrada, o sacrifício que Deus agrada, é um espírito aquebrantado e um coração aquebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. Que tipo de coração você tem? Que tipo de coração você tem? Pastor, que preço eu devo pagar para Deus me abençoar? Um coração sincero, um coração íntegro, que teme a Deus, se desvia do mal. É isso que Deus agrada, é esse sacrifício que Deus quer nesses últimos dias. Que voto, Senhor, que eu preciso fazer, pastor, para Deus me abençoar? Coração contrito, aquebrantado, temente a Deus, se desvia do mal. Olha, eu vou repetir de novo o verso 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito aquebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Muda de vida, querido. Muda o teu coração. Deixa o Espírito entrar e Ele tirará esse coração duro e colocará um coração de carne, contrito, a qual Deus não irá desprezá-lo. E aí ele segue dizendo no verso 18: abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifício de justiça. Irmão, quando ele fala de Sião, quando ele fala dos muros de Jerusalém, muro representa proteção, muro representa segurança, muro representa demarcação territorial. Em volta da minha casa há um muro, ou seja, ao redor desse muro, que está dentro dele, pertence a uma pessoa. Davi está dizendo, olha, então abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica o muro de Jerusalém. Está dizendo, Senhor, ele está dizendo, eu sou Sião. Senhor, coloca a sua proteção de volta em mim. Coloca, Senhor, os seus limites de volta em mim. Coloca, Senhor, os seus muros, os muros de Jerusalém. Levanta, edifica ele. Jerusalém, ele era ele, irmão. Ele está dizendo, olha, edifica o muro novamente em volta de mim, mostra para os meus inimigos que tem um dom na minha vida. Ele está pedindo isso, Senhor, seja Senhor da minha vida novamente, seja minha proteção novamente, seja, Senhor, Senhor da minha vida novamente. Eu quero isso, eu sei que eu cometi loucura, mas estou arrependido. Me cerca novamente. Me cerca novamente, porque aí quando o Senhor me cercar, aí ele está dizendo, quando, olha, abençoar Sião e levantar, edificar os muros ali de Jerusalém, aí ele vai dizer e terminar o salmo, dizendo, então te agradarás de sacrifício. Irmão, enquanto situações na sua vida não for novamente reedificada por Deus, enquanto você viver nesse delito, nesse pecado, Deus não vai aceitar sacrifício das suas mãos. Deus não vai aceitar a sua vida no altar como sacrifício, porque o sacrifício tem que ser perfeito. O animal tinha que ser sem mancha, sem defeito. Tinha que ser perfeito o animal. O sacrifício que Deus aceita
É um coração contrito, perfeito, que não louva só de lábio, mas o coração, ele sonda como sondou do filho de Davi, Salomão, quando Deus apareceu em sonho e falou: pede o que você quer, eu quero sabedoria para governar o teu povo. E a Bíblia diz que Deus, sondando o coração de Salomão, viu que era verdade e acrescentou não só sabedoria, como riquezas, como poder. E aí ele diz: olha, então te agradarás de sacrifício, de justiça, de holocausto e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aí ele está falando, quando Jerusalém, quando eu me consertar, o Senhor voltará a ter prazer naquilo que eu ofereço. O Senhor voltará a ter prazer naquilo que eu prego, naquilo que eu louvo, naquilo que eu ministro, naquilo que eu faço. Então hoje, querido, tome o Salmo 51, faça desse salmo a sua oração. Dá sentido à sua vida. Dá sentido à sua vida. Arrependa-se hoje. Arrependa-se hoje. Tenha minha vida hoje, diante dessa live, como o grande amor de Deus para a sua vida, falando isso tudo que eu falei. Você que vai me ouvir, quando nós compartilharmos na linha do tempo do Facebook, lá no YouTube, faça isso. Se arrependa. Faça do Salmo 51 sua oração de arrependimento. Dê um coração contrito, um coração aquebrantado, temente a Deus. E você vai ver como Ele vai mudar a tua vida. Como Ele vai mudar a tua história. E essa manhã, querido, é uma manhã de cura para a sua vida. É uma manhã de milagre para a sua vida. É uma manhã de zelo de Deus contigo. É uma manhã de você entender que dentro disso tudo, o amor de Deus está sendo expressado por você, te dando oportunidades, como deu a Davi, usando o profeta Natan. São tempos diferentes, mas Deus ainda usa profeta. E nessa manhã Ele está usando a minha vida. Não fuja do confronto, se arrependa. Não ire com a minha pessoa. Não estou aqui para te julgar. O Pai ainda te ama, está esperando só uma atitude de arrependimento da sua vida. Para que Ele venha colocar um anel novo. Para que Ele venha te colocar no local que Ele planejou para você. E você saiu da presença dEle antes disso se concluir. Não teve paciência. É dia de se arrepender. É dia dessa ferida fechar no seu coração. É dia dessa enfermidade ser jogada para fora do seu corpo. E eu gostaria que você agora escutasse esse hino que eu vou colocar agora para a sua vida. É um hino que a cantora Ludmila Feber lançou tem pouco tempo. Deus, o Senhor que cura. Escute esse hino. Vou aumentar aqui. Depois nós vamos orar. Se você puder, onde você estiver, curve ou decline a sua cabeça e agora feche os teus olhos. Agora não é hora de você pensar quem deveria estar ouvindo ou não. Agora é hora de você olhar para dentro de você, como Davi fez quando a sentença foi declarada a ele. O Deus de cura vai te curar nessa manhã se você abrir o teu coração. O Deus de cura vai te renovar nessa manhã. Aleluias. 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 Ele é o Deus que te cura. Aleluias. Escute isso, querido. Vai orando, escutando.
Aleluias. Sinta a cura entrando no teu coração. Sinta a cura entrando no seu físico. Sinta Deus te curando nessa manhã desse pecado. Aquele que confessa e larga alcança misericórdia. Davi nunca mais adulterou. Davi errou. Mas Davi se arrependia com sinceridade. Deixa Deus ver essa sinceridade no seu coração, nessa manhã, nesse dia. Aleluias. Ele quer te ressuscitar, querido. Ele vai te ressuscitar se você deixar. Aleluias. Rabandará, choregandere, xelericadaraço. Rio planteanto e quente acalavá, chore quente acalaçaio. Sinta a cura adentrando a sua alma, o teu espírito. Se arrependa hoje. Diga isso, tu és o Senhor que cura, me cura desse pecado, leva ele para longe de mim. Aleluias. Rabá, chorere kenerevá, surimene calavá. Diabantu deixe-te que andará, subir que andará saio. Aleluia! Está forte a presença do Senhor, querido. Ele está me curando nessa manhã, Ele está te curando nessa manhã. Arrependei-vos hoje e sabei que o Senhor é Deus. Rabá, soureka, andorou, rabadarabá. Ele quer te ressuscitar, querido. Ele quer tirar você desse túmulo do pecado. Ele quer tirar você do Seol. Ele quer te dar vida eterna. Abre o teu coração, se aquebranta. Se sentir vontade de chorar, chore. Seja renovado hoje. Escute a voz de Deus, se arrependa, volta para Ele. Aleluia. Rabandou derei, xerebandará, suriquiniri andorou, xerebandará-sai. Ribanduri quente acalavachou, derei candarabás. Ramandará-su, de quederebada calabás. Sinta a cura de Deus. 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 Pastor, o médico já me desenganou. Você ouviu isso dos médicos dos médicos? Confessa o teu pecado, Ele deixa. E Ele vai te curar, Ele vai te lavar, Ele vai te remir. Rabandará, andorou, xereda calavaço. Aleluias. 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 Meu Deus, ressuscita-me, Senhor. Não retire de mim o teu espírito, ó Deus. Oh, meu Deus. Não incline a tua face aos meus pecados, mas tenha misericórdia, Senhor. Lava-me, Senhor. Lava-me, ó Deus. Confessa o teu pecado, querido. Confessa a tua transgressão, tua culpa, tua iniquidade. Deixa Ele te curar nessa manhã. Deixa Ele te curar nesse dia. Deixa Ele curar sua família. Ore para Ele curar seu esposo, seus filhos, sua filha. Nessa manhã, querido, ao ouvir a voz do Espírito, não endureçai os vossos corações, mas temei ao Senhor. Temei ao Senhor. Eu vou orar por você. Eu quero orar por você. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que liberta. Ouvindo esse fundo, eu quero orar por você agora.
Rabandará Shodere Kandaravadarabaxandará. Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do juízo e do seu delito, do seu pecado. Eu não tenho esse poder de convencimento, Senhor. Para isso o Senhor nos deixou o teu Espírito, que é santo, puro, que é fogo, brasa viva, tirada do teu altar. Deus, ao teu Espírito expor o pecado dessa pessoa, Senhor, a ela, traga arrependimento e convencimento que ela precisa se arrepender, Espírito Santo, porque o Pai a aguarda, mas da maneira que ela se encontra, ela tem cheirado mal diante da narina dele. Nos lava, Espírito Santo, com o teu fogo, nos purifica, sonda, nos liberta, nos transforma, nos limpa, nos renova. Deus, cura o espírito dessa mulher, cura o espírito deste homem, dessa moça, desse rapaz, dessa criança, desse adolescente, Senhor, que pratica nas caladas, ó Deus, coisas que só o Senhor sabe, Pai. Pensamentos, olhares, gestos, palavras, meu Deus, que essa pessoa tenha um reencontro com o Senhor nessa manhã. Deus, se a enfermidade é no físico, é nos ossos, na carne, no seio, meu Deus querido, no reto, cura nessa manhã, Senhor. Tu és um Deus que cura. Se é osteoporose, se é diabetes, se é, Pai, hipertensão, se é, meu Deus querido, ó Pai amado, falta de cálcio, Senhor, dor nas juntas, nos ossos, se é no cérebro, Senhor, se é, Deus, câncer, Pai, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que ressuscita, cura, se é, ó Deus, ó Pai, Covid-19, cura, por favor, Senhor, cura, pelo Teu amor, bondade e misericórdia que eu clamo ao Senhor, que eu busco ao Senhor nessa manhã. Deus, que nessa manhã, Senhor, o Senhor venha curar, Pai, meu Pai querido, a vida da irmã Deia, ali no estado do Rio de Janeiro, a vida da Simone Araújo, Senhor. Cura, Pai, qualquer que seja a cura e o milagre que a Tua filha precisa, Pai. Pastora Sirlei, o irmão Lincoln, ó Pai querido, ó Pai amado, conhecido como irmão Eberton, Senhor. Cura nessa manhã, Deus. Deus, cura o Maurílio, Senhor. Meu Deus querido, cura o Daniel Soares. Meu Pai amado, a nossa irmã Suzana Torres. Pai, de repente a cura não é no físico, é no espiritual. De repente não é no espiritual, é no físico. Cura. Não estou te dando ordem, estou te pedindo a Tua gentileza, o Teu amor, a Tua misericórdia. Por favor, Senhor. Ressuscita esses sonhos, ressuscita esse ministério, ressuscita, Pai, faz cura nessas vidas, Senhor. Cada vida que passou por aqui, Pai, cada vida que deu um joinha, cada vida, Senhor, que curtiu, Pai, liberta, cura, transforma, aquebranta o coração. Seja um muro de proteção novamente. Seja o Senhor da vida dessa pessoa. Pai, eu abençoo Teus filhos, as Tuas filhas. Eu ministro a bênção, eu ministro a vitória, eu ministro a cura em todos os sentidos na vida, na família, no lar, no sonho, nos projetos, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. Você diz amém, querido? Glória a Deus. Recebeu a cura de Deus aí? Toma posse dela.
Toma posse do teu milagre. Toma posse da tua bênção. Deia, te amo, minha filha. Que Deus te abençoe. Abençoe a vida do Romerildo, seus filhos. Amém? Vocês moram no nosso coração, está na nossa oração. Deus abençoe a vida da pastora Serlei, sua família. Deus abençoe a vida da irmã Simone Araújo, a vida do Eberton. Que Deus abençoe a vida do Daniel Soares. Que Deus abençoe, querido, a vida da nossa irmã Suzana, toda a sua família. Que Deus abençoe, querido, a vida de cada um, a vida do Maurílio. Que Deus abençoe a cada um que curtiu essa live, que vai compartilhar. Que Deus abençoe o estado do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a sua vida, minha esposa. Que te dê um dia maravilhoso no dia de hoje. Que Deus abençoe a vida dos nossos filhos. Que Deus nos cerque, querido. Vai ouvindo esse hino aí. Vamos terminar de tomar o nosso café, amém? Estamos encerrando já. Sinta a cura de Deus, sinta o milagre de Deus chegando hoje como resposta das suas orações. Aleluia, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Quando não há mais vida, esperança ou mais fé, Deus vai prover. Quando não tem remédio nem jeito para dar, o Senhor vai ressuscitar. Amém? Toma essa palavra, eu libero essa palavra sobre a sua família, eu libero essa palavra sobre o seu ministério, eu libero essa palavra, querido, sobre a vida do seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, sobre a sua empresa, sobre o seu comércio. Eu libero essa palavra sobre o seu lar, sobre os seus sonhos. Eu libero sobre a sua saúde. Aleluias. 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 Queridos, que Deus vos enche de concretização dessa palavra profética sobre a sua vida. Que ao chegar os milagres, testemunhe, querido, dos grandes feitos do Senhor. Amém? Amados, nós, hoje, como eu havia falado no início, nós temos a nossa intercessão jovem às 20h30, ali no local de culto. Tá bom? Quinta-feira nós não teremos o Gessel na casa da Poliana essa semana, tá? Os jovens vão fazer algo aí entre eles aí, e foi liberado pela irmã Poliana que isso acontecesse. Domingo, às 19h30, nós temos o culto ali, o grande culto de adoração ao Senhor. E no domingo também pela manhã, 9h da manhã, nós temos o culto de libertação, escola bíblica dominical. E conhecereis a verdade, e ela produzirá libertação na sua vida. No sábado, nós teremos o Gessel de homens na casa do irmão César e da irmã Adriele, amém? Então essa semana nós vamos ter o Gessel dos homens 2 vezes. Tivemos na segunda, ontem, e vamos ter no sábado novamente, tá? Às 19h30, ali, para nós começarmos às 20h ali na casa do irmão César. Tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fala, terra. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu filho. Amém. Que bom. Que o seu trabalho seja abençoado. Que as pessoas que estão com você aí recebam cura, libertação. Que tenham um coração aquebrantado e contrito diante da presença do Senhor. Amém. Que Deus te faça um grande baluarte do Senhor na obra do Senhor. Essa é a vontade dele na sua vida
e a tua sede também para com Ele. Amém? Irmãos, você que faz parte do quadro de amigo ou grupo de amigo dessa pessoa que compartilhou, fez uma sala de transmissão através do Face dela, compartilhando essa live, e não faz parte do meu grupo de amigos, nos procura lá no Facebook, a nossa página do Facebook, Leonardo Malaquias, e nos faz o convite lá para fazermos parte do seu grupo de amizade. Amém? Então, vai lá no Facebook, naquela lupazinha, procura lá, Leonardo Malaquias. Você vai ver uma foto lá, minha lá de joelho, e um pastor ministrando algo sobre a minha vida. Nos faz o convite lá e nós vamos estar te aceitando aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Também nós temos um canal no YouTube, pr.Leonardo Malaquias ou Malaca Cristão. Você que pegou agora o finalzinho aí, você vai poder assistir na íntegra lá mais tarde, tá? Assim que nós postarmos, tá bom? Se você quiser acompanhar todo o Café com Palavra, desde o primeiro dia até o Salmo 50, tem lá os salmos para trás aí, uma palavra cada manhã para a sua vida, no livro de Salmos. Se inscreva lá no canal, ative o sininho, que sempre ao postarmos lá, você vai ser o primeiro a ouvir com exclusividade, tá? Também temos ali uma página no Instagram, estamos também no Instagram. Vai lá, segue a gente lá no Instagram, Leonardo Malaquias Tavares no Instagram. Nos segue lá, em nome de Jesus Cristo. Eu quero abençoar aqui, também agradecer a participação, né, o joinha aí dado pela irmã Fátima. Também me parece que eu vi um joinha aí da tia Cláudia. Que Deus abençoe, amém. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê paz, e que o Deus que cura, que te cure nessa manhã, te dê vida e abundância. Que você se arrependa do seu mau caminho, aceite o Senhor Jesus Cristo e volte para Ele hoje. Tá bem, querido? Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, no nome do Senhor Jesus Cristo, onde estaremos ouvindo mais uma porção da palavra do Senhor e tomando, o nosso café. Amém? Você que tem um testemunho para dar, deixe ele aí nos comentários aí, para edificar a fé de outras pessoas. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo e um beijo do gordo. Até amanhã, em nome de Jesus, às 9h30 da manhã. 9 horas eu entro, 9h15, e aí nós vamos esperando o pessoal chegar e 9h30 nós iniciamos. Amém? Deus abençoe. Se lá na minha Facebook, me segue lá no Instagram,